alegria, sente tristeza, saudade, entendeu? Então, esses tipos de sentimento eles têm, entendeu? Todos eles têm, os bichinhos têm, mas eu acho que o mais mesmo assim, é o cachorro. Cachorro, misericórdia, cachorro, quando ele se apega ao dono, tá? Por isso que eu acho assim, se a pessoa não tiver, eu já criei uns cachorrinhos, né, em casa, eu comecei a criar eles com uns maus costumes. Rasgou tudo, lá até minha Bíblia não mordeu. As bonecas da Yami, tudo sem braço e perna, a cachorrinha era terrível. Parecia mais uma roedora ali do que melhor. Mas ela tinha pouco tempo comigo, então eu doei logo ela, porque eu vi que ela ia crescer com mais junto. Aí depois eu tentei criar uma outra, que, gente, pensa no bichinho bravo. Bichinho mal São Bastião, bichinho não vinha. Mas já mordeu a Yarminha, ela era braba, tá? Eu até doei ela para uma pessoa aqui da igreja, depois os irmãos chegou aqui, pastora, que cachorra braba é aquela cachorra louca, mas ela estava pequenininha. Por que eu tentei ficar? Não deu, eu doei logo pequenininho, porque eu acho maldade quando o bichinho cresce ou fica anos com você. Igual tá assim, Marlin, já tá anos com a gente, aí eu não tenho mais coragem, porque o bichinho sente, ele vai sentir. Pouco tempo não, daqui a pouco, alguns meses, ele é novinho ainda, vai acostumar com outro não. Até depois de grande, se não tiver, ele acostuma. Mas depois que ele fica um bom tempo com você, coitado, ele vai acostumar, entendeu? Minha mãe tinha um cachorro lá, que estava há anos com ela. Ela achou esse cachorro na rua, o cachorro estava perdido. Olha, o cachorro estava há anos com ela, se apegou com ela, né? E é um chamego com ela. Só que um dia, depois de uns 5 anos, passou uma pessoa lá na rua e a minha mãe estava na calçada com o cachorro. A pessoa chamou o cachorro, chamou com um nome lá. Aí o cachorro, quando olhou, a pessoa pulou em cima da pessoa, a pessoa abraçando o cachorro brincando com a pessoa, abraçando não, aí já é demais, brincando todo feliz. Aí a minha mãe falou assim, não, peraí, o que está acontecendo? Esse cachorro é meu. Ela, senhora, pelo amor de Deus, esse cachorro é meu. Há muitos anos ele sumiu, ele fugiu. Fugiu assim, sumiu na rua, nunca mais, eu procurei. Ela, não, esse cachorro, minha mãe era pegada com ele, tá? A mamãe tinha um ciúme dele. Não, esse cachorro é meu, quer ver? Vem! Aí chamou ele lá, que minha mãe chamava ele de Dinho, vem, Dinho! Aí ele veio, deu uma lambidinha nela assim. Aí ela, não, senhora, quer ver? Aí chamou pelo nome de novo o cachorro. A senhora vai ver se ele não me conhece. Aí chamou, o cachorro foi. Ela fez tanta festa. E o bichinho chorava, o bichinho lambia. Aí minha mãe ficou com pena dele, que reparou que realmente o cachorro era da menina. E a menina ficou chorando, porque ela disse, poxa, eu não sabia que ele estava vivo. Agora você vê só, depois de 5 anos ele reconheceu o nome. Tá entendendo? Olha que ele gostava da minha mãe e tudo, mas ele reconheceu o nome. Aí, aquele chamego, aquela coisa toda, pulando em cima do dono, aquela coisa, lambendo daqui, lambendo de lá, minha mãe ficou com pena dele. Eu gosto muito dele, mas tadinho, pelo bicho, ele é muito apegado com você. Aí pegou e devolveu. A mãe pegou, não quis devolver. Mas você vê que ele não esquece. Esse aí, eu peguei ele, a gente pegou ele, que ele me deu foi a minha sobrinha. Ele veio lá de Petrópolis. Aí, passou. Ele tá com a gente mais de 5 anos, né? Uns 5 ou mais, né? Isso não tem que quase 5 anos que ele tá com a gente. Aí, um tempo desse atrás, eu até esqueci disso. Minha sobrinha veio com o marido dela. Rapaz, ele não dava sossego, meu cunhado, lambendo o marido da minha sobrinha, né? E nos pés pra lá, tu viu? Das pra cá, tu não sei o que. Eu falei, Marlinho, e eu tava sem graça. Ele, poxa, visita. Aí depois eu fui lembrar, eu falei, meu Deus. Agora que eu lembrei, porque ele era seu, era de vocês. Ele, mas é isso mesmo que ele tá fazendo essa festa, porque era dono dele. Entendeu? Eu falei, filho, olha só, o tempo que ele tá com a gente, ele não esquece. Entendeu? A garotinha também, a filha da minha sobrinha, quase da
da idade da Yasmin, Cecília, né? E ele lambendo a Cecília, brincando que ele cresceu com a Cecília. Eu falei, ele não esqueceu o dono. Eu já tinha até esquecido que eles eram dono, mas ele não esqueceu. Então o cachorro é um bichinho bem fiel. Só que no meu caso eu não devolvi ele não, tá, gente? Ele também é apegado com a gente, foi só para matar a saudade mesmo. Mas também ela não quis, eles não podem ter mais, né? Já tem bicho lá, não deu, porque ela tava. Tinha ele, mais uma cachorra que ela tem até hoje, e não sei se era 2 gatos, aí tinha a Cecília e a garotinha, né? Só que ela engravidou e veio boa tá bebezinha ainda. Aí ela disse, tia, não tá dando mais, porque tem ração, entendeu? Os bichos, criança, aí ela foi e me deu. Gente, Josué capítulo 1. O bichinho quando se apega não tem jeito. Se apegar, já era. Isso que eu te falo, pegou um bichinho assim, gente, só assim. É muito triste a despedida de um cachorrinho com dono, sabia? É porque não se apega. Uma vez eu mudei dali de Figueira, um lugar lá dentro do. Ai, Jesus, onde é aquele lugar ali? Esqueci o nome daquele lugar. Ali em Miguel Couto, tem a linha de trem, tem uma rua que entra pro Brizolão, vai dar lá dentro da. Não sei, eu esqueci o nome daquele lugar ali, depois eu lembro. Eu sei que eu mudei lá para dentro, era um lugar longe, tá? Era bem lá para dentro. Sabe? Você passando ali em Miguel Couto, tem a linha de trem, tem? Aí tem, entrando ali, acho que é a direita, né? Tem um Brizolão que vai lá para dentro. Eu esqueci o nome daquele lugar ali, agora eu não estou lembrando o nome direito. Eu fui morar lá para dentro. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu saí, a gente saiu com o carro da mudança, o cachorro estava amarrado no caminhão. Ele se soltou. Na hora da mudança eu não vi. E aí a gente foi embora. Eu fiquei triste com o cachorro, era muito apegada com ele. Não sei se foi no outro dia ou 2 dias depois, quem chega lá? Como ele chegou lá, eu não sei. Ele achou a casa. Olha só, incrível, né? Porque da onde ele veio, acho que nem pelo faro não dá para ele ir, que é um lugar que a gente foi morar lá para dentro. Pois ele achou a casa com um pedacinho da corda e tudo, que ele tinha amarrado ele, com fome, com sede. Ali também, ali na Francisco Xavier, quando eu morava na Francisco Xavier, eu já tinha SUS. Apareceu uma cachorra lá, a gente botou o nome dela de Perdida, lembra? Não tá? Perdida. Rapaz, o cachorro colou lá e ela não queria sair de jeito nenhum. E cismou de ficar lá. E Samuel ficava com pena, dar umas comidinhas para ela, cachorro não queria ir embora de jeito nenhum. E a gente não podia mais criar cachorro, aquela coisa toda. Aí Samuel falou assim, olha, eu vou levá-la para, não sei se ela cai num amigo, sei lá, um conhecido, lá na Dutra. E levou. Aí não sei nem se o cara levou de carro, sei lá. 3 dias depois, quem estava lá? Eu e Samuel, a gente nem acreditou. Não. Aí a Natácia, perdida? Aí Samuel, perdida não é possível, gente. Ela não tinha como voltar de lá na Dutra. Pois ela apareceu lá de novo, gente. Ela veio lá da Dutra para a Luz de Lemos, gente. Francisco Xavier ali na Luz de Lemos, perto da casa da minha mãe, ela veio de lá. Como que ela apareceu ali? Não sei. A gente ficou de boca aberta. Quando meu esposo chegou do trabalho, ele... perdida, não é possível. Não foi lá olhar para ver se ela era mesmo, balançando o rabinho, toda feliz. Ai, Jesus, cada coisa. Perdido foi achado, não teve jeito não. Então, pessoal, lá no livro de Josué, capítulo 1, acharei. Oi, meu amor, Deus abençoe, Maísa. Um abraço para você, para o irmão Valmir, o Júnior, para a Laura, para a turma toda aí, tá?
Deus abençoe a vida de vocês aí. Está escrito assim, pessoal. Deus anima Josué. Ou aparece para Josué. Eu só não sei se a minha Bíblia vai estar de acordo com vocês, porque eu estou usando uma Bíblia aqui, que a minha Bíblia eu deixei em casa. Eu esqueci em casa. Eu acho que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, que no caso é servo de Moisés, né? Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe Rose, Guigui, Lúcia, amém? Glória a Deus. Então, filho de Nun, servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Gente, eu estou lendo lá no Josué capítulo 1. Comecei agora. Glória a Deus. Filho de Nun, né? Um pouquinho de paciência, que eu acho que a Natasha vai trazer minha Bíblia. Cadê? Tem dessa aqui? As formiguinhas lá embaixo. Eu estou acostumada a ler aquela grande. Servo Aí, agora sim, agora o negócio vai. Uma boa ferramenta para se trabalhar. É porque eu ainda não uso óculos. A minha está muito pequenininha e já viu. Essa aqui não, essa aqui dá para fazer. Então, lá no Josué capítulo 1, né? Ele está dizendo assim: Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Não é isso? Levanta-te, pois, agora. Vamos dar uma paradinha aqui? Deus, ele sempre procura enviar uma palavra para você quando você está desanimado, desanimada, porque uma pessoa com desânimo, você já viu uma pessoa com desânimo não consegue fazer nada? Você já teve um dia na sua casa que você estava meio desanimado de fazer as coisas? Ficou louça para lá, coberto em cima da cama, você não quis tirar nada disso. Às vezes bate desânimo, que a pessoa não tem vontade nem de pentear a cabeça. Eu estou no banho. Entendeu? A pessoa fica. E o desânimo, se ele se tornar um desânimo muito profundo, se torna uma depressão. Daqui a pouco você não tem vontade de fazer mais nada, se é Deus. Está entendendo? E além disso, o Pedro, quando ele estava preso, a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. O Pedro, ele estava na mão, embora ele fosse um líder, ele estava na mão da igreja. Porque ele estava triste, ele dormia, ele não tinha força para orar. Aquele sono dele era uma tristeza profunda. Pastor, existe um desânimo, né? Uma tristeza que causa um desânimo da pessoa orar, desânimo da pessoa buscar a Deus. Existe, por isso que Deus viu quando Josué estava bem desanimado e apareceu para ele. E às vezes Deus está vendo que você está prestes a receber uma vitória, uma bênção, e o diabo vai tentar colocar um desânimo em você. Desânimo de você ir na igreja. Vai orar para quê? Isso não tem mais jeito, não. Tantos anos você orando. Aí você desanima de orar por aquela causa. Vai para a igreja, não adianta nada. Aí você desanima de ir para a igreja. Então o diabo ele tenta atacar você também com desânimo. Eu vou mostrar você como desânimo pode até te atrapalhar. Você pode ter um sono, um desânimo de tristeza. Vou mostrar você aqui na Bíblia. Peraí. Deixa eu só ver qual.
E Deus viu que o Josué estava assim, então Deus apareceu para ele, falou: Josué, se anima, porque como é que você vai vencer desse jeito? Se Deus prometeu você que você vai vencer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por mais difícil que pareça ser o que você está passando, às vezes tem situações que humanamente falando parece que aquilo ali nem tem mais jeito. Troço é esquisito, às vezes o inimigo faz de uma maneira que é para você olha assim e não vê uma saída. Mas essa saída existe, porque o impossível para o homem é possível para Deus. Quando o pessoal estava lá na beira do mar, se você estivesse ali, você ia falar: já era. O pessoal vai ver que estava até despedindo um do outro, porque se eles pulassem no mar, eles iam morrer afogados. E se eles ficassem na beirinha, o soldado ia pegar eles. Eles iam ter que ir lá para dentro. Você vai para o fundo do mar, eles iam morrer. Não tinha navio, não tinha nada para eles saírem ali. Se eles voltassem um exército de Faraó armado até os dentes, eles não tinham aqueles armamentos, nem povo de guerra eles não eram. Para onde que naquela época não tinha helicóptero para resgatar eles por cima. Então eles estavam, humanamente falando, não via uma saída. Ou era morrer no mar, ou era morrer na mão do exército. A única coisa que eles não contavam é que Deus ia usar Moisés e abrir o mar para eles passar. Não havia saída. Deus criou uma saída. Às vezes você está numa situação que não há para você, tu acha que não há saída, mas Deus pode criar essa saída para você. Esse escape, né? A palavra de Deus até diz assim: não vem tentação senão humana, mas o fiel é o Senhor que não deixará você ser tentado acima da tua força. Antes de ir para a tentação, ele vai mandar o quê? O escape. Deus sempre manda a saída. Não é só uma tentação, é para tudo. É financeira, às vezes quando você chega assim no limite, acabou. Entendeu? Não tem nem mais esperança mais. É a hora que Deus começa a agir. Ele fez isso com Josafá. Quando o Josafá acabou as forças dele, nem sabiam mais o que fazer, aí Deus falou: Josafá, agora é comigo. O seu trabalho agora é só parar, ficar em pé e esperar a salvação. Entendeu? Então, vou mostrar um negócio para vocês aqui. Deixa eu só ver aqui. Porque tem 3 passagens que tem isso aqui. Mas eu queria dar aquela mais específica. Eu ia pedir o celular da Natasha, mas já está até aqui. Obrigada, Natasha. Nem foi ela que me deu, foi eu que trouxe sem querer. Não, vai ver que nem ela sabia que estava aqui. Sabia, Natasha? Nem você sabia que estava aqui, não, viu? Ai, Jesus. Tem muita paciência com essa mãe, né? Hã? Aqui. O celular não é meu, a Natasha, eu não entendo. Eu fiquei catando um vídeo. Não consegui aqui. É Lucas, pessoal. Deixa eu ver aqui. É Lucas 22. Quando eu mexo aqui no celular, gente, eu não estou parando de pregar para ficar mexendo nas redes sociais, não. Porque às vezes eu vou pesquisar aqui, que é mais rápido do que eu ficar. É porque teve uma vez que aconteceu isso. Eu botei a Natasha botou essas pregações lá para o Facebook, né?
Aí lá no Facebook apareceu lá uma mulher falou, não, irmã, na hora do culto, para de mexer no celular. Entendeu? Acho que ela pensou que eu estava, poxa, vem do celular. Não, irmão, é que eu estou pesquisando aqui, tá vendo? Vou até mostrar o pessoal em casa ali, ó, tá vendo? É uma pesquisa que eu estou fazendo onde está, porque eu sou uma bênção. Desde quando eu entrei na igreja, eu guardo a palavra. A palavra, glória a Deus que eu guardo, que é o melhor que tem que guardar. Mas aonde que ela está, eu faço uma confusão, troco, então aqui é mais rápido. Porque se eu for ficar procurando, até eu achar mais rápido no Google, entendeu? Porque o Google você joga ali, ó. Mulher samaritana, aparece certinho onde que tá, entendeu? É isso. Ele vai levar você certinho onde tá a mulher samaritana. Então, deixa eu ver aqui, porque esse aqui são 3 passagens parecidas, entendeu? Vamos lá. Lucas 22, versículo 39. Acharam aí? Olha só, presta bem atenção aí. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação, não é isso? E muitas das vezes o inimigo ele faz isso, ele tenta botar um desânimo, uma tristeza, alguma coisa em você para você não orar. É um ataque que ele usa para você não orar, não ter força para vir para a igreja, não ter força para buscar Deus. E às vezes ele bota até na tua cabeça que aquilo ali não vai mudar mais, que aquilo não tem mais jeito. Não adianta mais não, deixa quieto. Aí você acaba entrando num desânimo. Sabe o que causa desânimo? Quem sabe? Levanta a mão. Alguém pelo menos acha o que pode causar um desânimo? Não? Ninguém? Ninguém teve desanimado um dia, não? A tristeza, o desânimo, ele causa uma tristeza, mas tem uma coisa que causa o desânimo. Quem sabe? A falta de esperança causa um desânimo. Não sei se vai dar certo, já orei tanto. Mas eu já tentei tanto. Vamos supor assim um exemplo. Você está tentando resolver um negócio, igual o irmão Anderson. Lembra, irmão Anderson, aquela vez que você estava tentando resolver o negócio do teu cartão? Você foi lá, você falou assim, pastor, eu tenho que ir lá amanhã, eu não estava nem com vontade de ir. Mas por que você não está aguardando? Porque você já está ficando até desanimado, entendeu? A falta de esperança de resolver o negócio, que até eu falei para você, em nome de Jesus, irmão, você vai lá e vai conseguir resolver. Você conseguiu, não foi? Mas não dá um certo cansaço de, poxa, eu vou lá, mas nem sei se vou resolver. Aí te dá um desânimo de você ir. Às vezes a falta de esperança, você, eu acho que isso não vai dar certo, não, tô perdendo tempo. Isso causa um desânimo, que você fica, sim ou não? Então, às vezes acontece uma situação, aqui os discípulos sabiam que Jesus ia subir, né? Mas a gente vai ficar sem Jesus, vamos crucificar ele. Já estavam atacando a gente com Jesus aqui, agora sem ele, como é que vai ser? Você está entendendo? Eles estavam achando que acabou tudo, mas Jesus falou para eles, eu vou para o Pai, mas eu volto. Vocês não vão ficar sozinhos. Mas eles ainda tinham aquela dificuldade de entender isso. Para eles acabou tudo. Jesus ia ser crucificado, ia morrer, ia ficar abandonado. Entendeu? Na mentezinha deles era isso. Mas não, Jesus voltou até. Depois que Jesus ressuscitou, até apareceu para eles. Imagina a alegria deles quando viu Jesus lá ressuscitado. A gente não está sozinho, não, rapaz. Entendeu? Igual a gente pensou, não.
Então, às vezes, a falta de esperança, você não, um ataque do demônio na sua fé. Ah, sei lá, não sei, isso já está muito demorado, isso está muito difícil. Aí causa aquele desânimo, você entendeu? Aí ele está dizendo o seguinte, ó, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, não é isso? E pondo-se de joelho, orava. E dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, né? E posto em agonia, orava. O que ele fazia, pessoal? Orava mais intensamente. Eles estavam passando um momento de agonia, um momento difícil. Mas Jesus, ele estava conseguindo orar. O anjo foi lá, confortou ele, porque ele estava orando. Às vezes você está passando um momento difícil, o inimigo faz isso para você não orar naquele momento. É onde ele vai tentar te atacar, te botar desânimo. Você está entendendo? Tirar tuas forças de você orar. E Jesus, que já estava assim, né? Jesus estava em carne, mas Jesus estava mais firme, né? O propósito dele, ele estava orando. Mas os discípulos, que ainda não estavam com essa fé, o que aconteceu com eles? E o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aí o que aconteceu? E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos. Lembra que ele tinha falado para os discípulos fazer o quê? Orar, foi? Ele não falou lá, orar para que não entreis em tentação, não foi isso? Mas quando ele chegou lá, como que eles acharam os discípulos? E foi ter com o discípulo e achou o quê? Dormindo de quê? De tristeza. Entendeu? Eles estavam desanimados. Um momento de dificuldade. Jesus conseguia orar, eles não. Eles estavam sem força para orar. Vocês estão entendendo? Às vezes o desânimo te dá uma profunda tristeza, um desânimo que você não tem força para orar. Você até quer falar com Deus e tudo, mas faltam as palavras, bate aquela tristeza, aquele desânimo, você não consegue se achegar a Deus. Você acaba de ver se achegar, se afastando, porque eles dormiam de tristeza. Isso que aconteceu com Pedro. Que a igreja orava com Pedro, por causa disso. Pedro estava dormindo de tristeza lá, porque ele estava preso daquele jeito. Faltou o que ali na vida do Pedro? Esperança de sair dali. Ele achava que ele ia morrer. Então ele devia pensar, vou orar para quê? Vou morrer mesmo? Aí a pessoa, de vez orar, o que ela faz? Ela se entrega. Ela se rende. Não orar mais não. Seja o que Deus quiser. Se for, se não for, tá entendendo? E não, irmão, às vezes o demônio te ataca desse jeito quando tá pertinho da sua bênção chegar. É para fazer você desistir. Ele não fez o povo desistir na porta da bênção, da terra prometida? Sim ou não? Eles vieram 40 anos por aquele caminho. Quando chegou na porta da bênção, eles desistiram. O diabo botou o que neles? Desânimo. Você vai lá, vocês vão morrer. E nem tenta, é muito difícil. Aquele gigante lá vai matar vocês. Eles não tinham esperança de vencer aquele gigante. Por isso que bateu um desânimo deles de lutar na hora da bênção. Isso é uma estratégia do diabo. Na hora, você vai orando, orando, orando. Na hora que é para você vencer, ele tenta botar um desânimo para você parar. Por isso que Deus apareceu com Josué, quando ele estava desanimado. Aí apareceu e veio também com os discípulos. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou dormindo de quê? De tristeza. Eles dormiam, mas aquilo aí não era sono normal, não. Era desânimo. Desânimo. Ele não estava mais esquentando a cabeça. Ele não estava tendo mais esperança.
estava sem força para orar. Aí ele disse, por que estás dormindo? Aí Jesus falou para ele, levantai-vos e orais para quê? Para que não entreis em tentação. Jesus também estava passando um momento de dormir, mas Jesus orava. Jesus mesmo daquela situação ali, ele estava orando, buscando a Deus, discípulo não. Aí Jesus falou para ela, vocês têm que levantar e tem que orar. Não pode se entregar. Você está entendendo? Porque o demônio faz de tudo para você se entregar. Você entregar a sua família, você achar que não tem mais jeito. Tem situação que acontece, você olha assim, não adianta mais orar para esse parente. Quanto mais eu oro, pior fica. Mais a pessoa, o diabo usa a pessoa, um negócio esquisito. Aí começa a vir desânimo. Não adianta orar mais não, já orei, tiver que mudar, muda, entendeu? Aí às vezes bate aquela tristeza, e Deus, não vou nem mais orar por fulano. Não aguento mais, tá entendendo? É uma estratégia do diabo, você parar de orar, para ele ficar à vontade. Não, irmão, o negócio é que você não incomoda o diabo quando você não ora, quando você não vem na igreja. Mas quando você começa a ouvir a palavra e vir para a igreja, você incomoda muito ele. Porque Deus está ouvindo as suas orações, mesmo que você ache que ele não está, mas ele está e o diabo sabe que está. Que ele conhece a Bíblia, ele sabe que todo aquele que pede. E se você ficar insistindo ali, Jesus falou da parábola do juiz injusto. Sim ou não? Você vai conseguir salvar a sua família. Você vai conseguir mudar a sua história. Você vai conseguir prosperar. Então ele sabe que a tua perseverança na oração buscando a Deus, vai mudar a tua vida. Aí ele começa a usar a usar outro, e usa mesmo, tá? Às vezes a pessoa com nada, a pessoa se explode com você sem você ter feito nada, você é esquisito. E muitas das vezes, às vezes acontece até de quem você não espera. Entendeu? A pessoa está te abraçando, te beijando, daqui a pouco, do nada, o demônio usa a pessoa contra você, você fica sem entender. Poxa, a pessoa passa bipolar, uma hora na graça, uma hora no estímulo, mas não é a pessoa, entendeu? Tem que entender isso. A nossa luta não é carne nem sangue. É que mesmo quando a pessoa vacila um pouquinho, o diabo vai lá e entra nela e usa ela, entendeu? Daqui a pouco o diabo sai, a pessoa, ela te trata como se nada tivesse acontecido. Você entendeu? A pessoa vai lá, fulano, aí você olha assim, mas essa pessoa está me xingando agora. Você está entendendo? Você fica até sem entender. Meu Deus, mas acabou de me xingar. Agora tá me chamando de amor, de querido. Você está entendendo? Você fica entendendo, mas é um espírito que está na pessoa. A mesma coisa também é marido. Assim, não é todos os maridos não, tá? Não estou generalizando. Então, assim, às vezes tem marido ou mulher que ainda não é liberta. É assim, do nada te trata mal, explode daqui a pouco. Bom, e aí, tem girando na ponta do seu assim, não entendi. Entendeu? E se você ficar meio sério, o que você tá com essa cara? Nada não, hein? Do nada, você tava normal, tava. Hoje, que aquele espírito usou a pessoa e depois ele sai. Aí a pessoa acha como se nada tivesse acontecido. Mas você sabe que você ouviu. Porque você tá lúcido, entendeu? Você sabe o que você ouviu. Você fica assim olhando, meu Deus, não entendi nada. Entendeu? Mas é um espírito. E ele faz isso para quê? Ele quer atacar você para você bater um desânimo, uma tristeza, desistir na hora da sua bênção. Sim ou não? Por isso que Jesus falou isso aqui para ele e Deus falou isso aqui lá para Josué. Vamos lá, vamos voltar lá. Amém? Ele disse assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Por isso que eu estou falando para você, que o diabo ele é oportunista, ele tenta atacar você na hora da sua fraqueza. Aí você já está triste, aí que ele usa as pessoas mesmo para poder te humilhar, te tratar mal. Para quê? Ele quer abater você com uma tristeza, com um desânimo.
que ele sabe que você é triste, desanimado, como é que você vai vencer desse jeito? Ele tenta aproveitar a hora da sua fraqueza. E aqui, ele aproveitou a hora da fraqueza do Josué, que ele estava passando por um momento de tristeza, igual os discípulos lá, porque ele tinha perdido o líder dele, Moisés. Aí o demônio já aproveitou para querer botar um desânimo nele. Você entendeu? Já vai ver que falava na cabeça dele e agora? Sem Moisés, o povo já não obedecia direito com Moisés. O povo não é nem que ele tinha obedecido. Mas como que não, gente? Se Deus botou ele no lugar de Moisés. Deus não é Deus de confusão, né não? Mas vai ver que o diabo falava isso dele, vai te dar um trabalho, se você não conseguir, como é que você vai passar esse povo lá para o outro lado do Jordão? Moisés tinha poder, mas você não tem. Vai ver que falar um montão de coisa na cabeça de Josué. Ele estava se aproveitando do momento que Moisés estava passando de tristeza para atacar ele com desânimo, igual fez lá. Os discípulos estavam passando um momento de tristeza, o demônio jogou logo um desânimo neles de orar, eles não estavam tendo força para orar. Eles estavam dormindo de tristeza. Na hora que era para ele orar, eles estavam dormindo de tristeza. Jesus falou para ele, né? Orai, mas é mais ou menos assim, se esforça. Então, pessoal, às vezes você está passando uma situação difícil, um momento difícil da sua vida. Pastor, mas tem uma hora que eu fico tão triste, tão desanimado, que não dá. Aí é que você tem que orar. Foi o que Jesus falou lá para eles, que eles estavam lá, né, abatidos lá, ele falou, levando. Aí é que você tem que orar. Por isso que Deus falou, invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei, e tu me glorificarás. Glória a Deus? Sim ou não? Nós que somos de Jesus, em tudo, Jesus falou, em todas as coisas nós seremos mais que vencedores, correto? Ele sempre nos faz triunfar em Cristo, mas não significa que nós não temos lutas. Às vezes o diabo do nada ele tenta se atacar. Por isso que ele falou assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas. E muitas das vezes, às vezes, não é uma coisa só. Davi, ele passou um momento difícil da vida dele, que ele falou para Deus, Deus, se fosse um ou dois se levantasse contra mim, tudo bem, eu ia resistir, mas muitos são os que se levantam contra mim. Era muita coisa, coitado. Era muita coisa que se levantava contra ele, mas Deus livrou ele, livra. Se você orar e confiar em Deus, seja lá o que for, seja a arma mais diabólica do inferno para te destruir, não vai conseguir, que ele disse que toda ferramenta preparada contra ti, não prosperará. Tu sabe que ferramenta é essa? O diabo arruma um jeitinho de arrumar alguém para te caluniar, para te perseguir, ingratidão, para te atacar, um montão de coisa. Entendeu? Às vezes tenta atacar a sua saúde. E eu expliquei ontem, eu preguei sobre o negócio de enfermidade. A enfermidade, ela funciona desse jeito, pessoal. Aprende. Se você entender o que Jesus está falando, entender, você não tem dificuldade nenhuma de ficar boa na hora. Pode ser o que for. Que isso, pessoal? É só uma questão de entender. Porque saber, às vezes a gente já sabe. Já sei, Jesus já levou nossa vida. Tá, isso aí a gente até decorou, a gente já sabe. Não é isso. É entender. Porque a enfermidade, ela funciona desse jeito. Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que existe promessas na Bíblia que ainda vão se cumprir. Promessas são coisas que vão se cumprir. Por exemplo, Jesus Cristo prometeu vir buscar a igreja. Ele já veio? Não. A enfermidade, ela não é uma promessa, ela é um caso consumado. Eu vou dar uma explicação a vocês. Eu paguei a minha conta telefônica
na conta da internet aqui da igreja no mês passado. No comecinho desse mês, um negócio assim. Só que já estava alguns dias de atraso e eles estavam me ligando direto, mandando mensagem, me cobrando, aquela coisa, estou feliz de Jesus. E uns dias de missões. Aí eu fui e paguei. E tal pessoa mandando mensagem para mim, tal pessoa mandando mensagem. Aí a mulher foi e me ligou. Aí, não, porque é sobre a conta, não sei o quê, não sei o quê. Falei, filho, que conta? Não, porque a conta que está atrasada do mês X, como você foi feito, presta atenção. Eu já paguei essa conta. Aí você já pagou? Eu falei, já paguei essa conta. Aí, tá, que não sei o que, não sei o que. Aí tá. Claro que a gente que é cristão, a gente não fica com ódio, com raiva. Mas eu já estava ficando meio. Aquela chateaçãozinha santa da mulher tá me insistindo em me cobrar um troço que eu já paguei, entendeu? É chato, você às você já pagou. Mas aí, o que acontece? Eu não esquentei a cabeça e falei, preciso ficar esquentando a cabeça disso não, porque eu tenho comprovante, é coisa, né? Eu uso comprovante que eu paguei. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você sabe, você tem certeza das coisas, é diferente. Por exemplo, assim, e você pagou, vamos supor que acontecesse igual aconteceu comigo, você pagou sua conta de luz, sei lá, sua conta de telefone, a conta que chegou lá. Aí a pessoa vai lá cobrar você, tá até ameaçando a cortar lá a sua linha. Quando você tem certeza dos seus direitos, você vai fazer o quê? Você não vai aceitar pagar de novo uma outra conta que você já pagou, ou vai? Sim ou não? Você não vai aceitar. Você vai falar, não, mas eu já paguei. Não paguei, ó, eu tenho comprovante aqui. Não, mas eu vou cortar assim, não. Se você cortar, eu vou botar na justiça, que eu tenho prova que eu paguei. Aí não, né? Danos morais aí. Você vem aqui cortar minha luz, todo mundo vê e eu com a conta paga. Não é isso? Ainda ganha um dano morais, porque você foi. Então você tem certeza, você não vai aceitar pagar de novo. Aconteceu isso ali, eu estava na rede lá do outro lado orando. Aí depois que eu desliguei, eu falei, Senhor, o Senhor me perdoa, que eu não posso ficar chateada, mas a mulher está me cobrando um negócio que eu já paguei. Aí Deus falou no meu coração, Fabiana, então, vamos conversar sobre isso aí. Isso tudo foi um propósito meu. Presta bem atenção. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Você não tem certeza que você não quer aceitar pagar de novo essa conta? Eu falei, claro que não, Deus, eu já paguei a conta. Então você não está aceitando, né? Porque você já pagou. Eu falei, Ele fala assim, você também não. Que é assim que você também não deve aceitar as coisas do inimigo. Que se você tem certeza que eu já paguei o preço pelos seus pecados, pelas suas doenças, você tem que reivindicar o seu direito, como você acabou de fazer com a conta de luz, com a conta telefônica. Uau! Aí eu comecei a entender o que Deus estava me ensinando com aquilo ali. Porque você não vai pagar de novo uma coisa que já foi paga. E as doenças? O que significa? Jesus Cristo, há mais de 2.000 anos atrás, está no livro de Isaías 53, versículo 1. A gente não vai lá porque a mensagem aqui é do ânimo. Mas estou dando um exemplo, entrou enfermidade aqui. Então, ele está dizendo mais, há mais de 2.000 anos atrás, Jesus Cristo, ele tomou sobre si. Não vai tomar, não está escrito lá, Jesus vai tomar sobre si. Não está falando nada disso. Jesus tomou, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Vamos dar uma paradinha? Está no plural. Significa o quê? As nossas. As nossas não é a minha, não é, individualmente selecionando, não é. As nossas, de toda a humanidade. As nossas enfermidades e as nossas dores. Aí eu estava contando um testemunho ontem que aconteceu comigo. Que no dia que eu estava com o propósito de ir para o monte, eu não estava aqui ainda, tá, gente? Eu estava lá no Gileno. Eu ainda não era pastora, não. Eu estava com propósito
para Deus me batizar com o Espírito Santo e pela salvação da minha família. Então, meu pastor sempre subia no monte, acho que uma vez por mês, né, Natasha, para a igreja. E eu estava com propósito desse monte pela minha família. Só que eu estava cozinhando, não lembro o que foi que eu estava cozinhando. Eu sei que era uma leiteira. E aí eu peguei a leiteira com um pano de prato, desliguei o fogo. E você já viu quando o pano de prato, às vezes, ele cola na boca do fogão quando está muito quente? Já aconteceu isso com você? De colar? Já? Então, eu não vi que o pano de prato colou ali. Então, eu peguei a leiteira. Quando eu peguei a leiteira, estava descalça. Quando eu peguei a leiteira, essa tampa tinha colado no pano de prato e ela caiu, eu não vi. E ela, de vez ela cair daquela boquinha no ar, ela caiu ao contrário. E você sabe que tem tampa de fogão que ela tem os relevos, não tem? Embaixo. Ah, irmão, eu não estou falando aquela coisa, né? Aquela tampinha de cima, tá, gente? É a boca do fogão, toda essa aquela tampinha. E eu não vi. Como eu não vi, eu pisei de cheio ali. Eu só escutei aquilo assim, ó. Gente, eu pisei minha. Caraca, uma dor. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a vasilha e botei lá em cima, para você ter uma ideia. Eu virei o pé assim, eu tive que descolar a tampa do meu pé. Aí, você já viu aquele negócio que marca gado? Que fica aquela. Que marca cavalo, já viu? Que fica aquela marca assim. O meu pé ficou a marca certinho da boca, que é geleco. Sério. E você sabe que queimadura dói. Irmão, eu na hora de ir pro monte. Caraca. Aí eu peguei um balde de água, fui pro quarto, botei dentro d'água. Mas nem embaixo da água estava adiantando a dor. Porque, poxa, o troço estava quente mesmo. Enfiei o pé cheio. Aí o que aconteceu? A Yasmin tá aqui, né? Deve ser notificação dela. Tá aparecendo aqui a Vila do Chaves. Aí o que acontece? Eu fui pro quarto e aquilo doendo, eu orando. Eu falei, caraca, Deus, agora como é que eu vou pro monte? Porque eu ia andando. Falei, como é que eu vou andando agora com o pé desse jeito e tal? E aí eu orando assim e tal, eu lembrei, e doía, gente. Doía, queimadura é horrível, né? Misericórdia. Eu lembrei dessa palavra. Que Jesus, ele disse que levou as nossas enfermidades e as nossas dores. Aí eu fiz uma oração, falei, Deus, eu sei que foi uma queimadura, mas foi sem querer. Não foi uma coisa que eu fui procurar, nada de mal. E a sua palavra diz que o Senhor já levou as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, essa dor horrível que eu estou sentindo, o Senhor já levou. Então, eu vou usar o seu poder. E eu paralisei. Eu falei, em nome de Jesus, eu proíbo o diabo de se aproveitar disso que aconteceu para causar essa dor no meu pé. Vai sair em nome de Jesus com esse sintoma. Gente, se eu falar para você que às vezes a pessoa prega o evangelho, a pessoa só prega só porque leu na Bíblia. Não. Você tem que viver, você tem que ter experiência do que você está falando. Eu não posso falar para você se pimenta arde. Eu nunca comi pimenta. Você vai me perguntar, pastor, você já comeu pimenta? Não, mas arde. Mas como é que a senhora sabe? Você está entendendo? Mas eu sei que arde se eu nunca comi. Então, eu tenho que ter provado do evangelho para não poder falar dele, sim ou não? Eu estou te falando diante de Deus. Na hora, meu pé parou de doer. Foi rápido. Quando eu tirei da água, eu falei, vai doer. Aí depois eu, não vai doer não, porque agora eu já repreendi já. Aquele espíritozinho de dúvida, né? Mandei pra lá, mandei pra cá. Irmão, eu até esqueci do pé. E vou aproveitar, vou pro monte. Me arrumei, fui andando pro monte de chinelo. Só não botei sapato, para não ficar machucando. Fui de chinelo. Eu subi o monte, desci o monte, fui embora. Eu esqueci daquilo ali. Depois eu só lembrei porque eu virei lá, tava a marquinha, aquelas bolhazinhas, né? Porque tava a marquinha, demorou muito tempo a sumir. Mas dor, eu não senti mais. Hã? Dor de dente. Você acha que dor de dente é molezinho? É fácil? Não.
Quantas vezes me atacou dor de dente? E aí eu fui lá, aquela dor, aquele troço doendo. Não, peraí, Jesus já levou minhas dores. E eu amarrando, principalmente no frio, que é gostava de atacar mesmo, eu amarrando, expulsando e tal. Daqui a pouco aquilo sumia. Você tá entendendo? Aí, de vez em quando, que acontece isso. Bastou só atender? Tem. Às vezes eu tomo água gelada, eu tenho costume de tomar água gelada no frio. Você tá entendendo? Pra mim não tem negócio de calor e frio, não. Eu gosto de tomar água gelada, eu não gosto de tomar água quente. É um costumezinho que hoje eu tenho. Não tinha não, mas eu tenho. Então, o que acontece? Eu repreendo aquilo ali, eu mando embora, porque Jesus disse que já levou as nossas dores. Ele já levou, ele não vai levar mais, ele já levou. E as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Isso é um caso que ele já fez. De toda a humanidade, ele já levou as nossas doenças. Ele não vai fazer, ele já fez. E a Bíblia diz o seguinte, que pelas feridas de Jesus, todos nós já fomos sarados. Então, se nós já fomos sarados, Jesus já levou as nossas doenças. Ah, mas aí o doutor, mas não sei quem, de fulano de tal, disse que fulano está com câncer, que fulano está com não sei o quê. Mas Jesus está dizendo que não está, que ele já levou. E aí? Porque se ele já levou, então o que eu tenho? Eu tenho doença. Se ele já levou minhas doenças, e pelas feridas de Jesus eu já fui sarado, eu sou o quê? Sarado. Ah, pastor, mas por que às vezes acontece esse sintoma, aquelas coisas? Aí sintoma acontece porque lá, a gente não dá para esticar mais o culto para adorar, tá, gente? Aí o pessoal daqui da igreja, você que está em casa, lê o livro de Lucas 13, 10, né? Lucas 13, capítulo 10, não, Lucas capítulo 13, versículo 10. Mais especificamente falando, você pode ler o capítulo todo se você quiser, ou você pode anotar aí, Lucas 13, vai logo lá para o capítulo, o versículo 16. Lucas 13, 16. Você vai ver que Jesus está falando lá sobre uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E aí Jesus curou ela e disse, essa mulher, há 18 anos, Satanás mantinha ela presa com uma doença. E às vezes você pensa, não, mas Deus me livre, pelo amor, não vai encostar em mim, não, que eu sou uma boa pessoa. Irmão, mas não é questão de boa pessoa. Ele tem desejo de destruir tudo que Deus criou. Então você pode ser uma ótima pessoa. Se você não entender a verdade, ele vai tentar botar uma doença em você. Ele tenta botar em mim. Ele tenta botar em mim. Tu está pensando que os pastores não são atacados com doença, não, gente? Os pastores mais consagrados do mundo, o diabo tenta botar doença. Só que eles repreendem, não aceitam. Sim ou não? Hã? Não é porque eles são pastores que o diabo vai tentar atacar. Tenta. Só que ele não aceita. Eu tenho um livro lá chamado Nome de Jesus. E esse livro é de um pastor que ele teve entre a vida e a morte. O testemunho dele é muito lindo. Os médicos, ninguém dava mais nada por ele, tá? Ele nem levantava, não andava. E aí ele aprendeu, através da palavra que Jesus já levou as enfermidades, ele começou a orar, ele teve uma transformação mas muito grande. Os médicos, ninguém entendeu nada, o testemunho dele é lindo. Aí ele disse que dali para lá ele começou a pregar, e anos da vida dele que ele disse, nunca mais eu fiquei um dia doente. Não que o diabo não tentou botar, tentou várias vezes, só que no mesmo dia eu repreendi, na mesma hora eu repreendi, e ele não ficava, então ele tentava atacar o pastor, ele tenta atacar todos. E se você deixar, se você não entender os seus direitos, ele vai querer fazer você pagar de novo por uma coisa que Jesus já falou. Como assim? Ele vai querer que você aceite uma coisa em você que Jesus já levou. Ele não tem direito de botar doença em você. Você tem que amarrar e mandar assim, ó, peraí, isso não é meu. Se chegar uma conta lá na tua casa que não é tua, tu vai aceitar? Não. Vai falar pro cara, se você não é meu, não, eu não
isso não. A mesma coisa, Deus está tentando botar uma dor lá em você, o diabo. Isso não é meu não. Está amarrado, errou de casa. Jesus já levou minha doença, sai. Você está entendendo? É isso que você tem que fazer. Não é só você orar. Você tem que orar, mas você também tem que entender que Jesus levou. Porque não adianta você só orar e não entender. Sim ou não, pessoal? É uma questão de entendimento da palavra. Você entendendo isso, você vai saber. Apareceu uma dorzinha lá. Quem é que está fazendo isso com você? Pode repreender que é esse espírito de doença. Eu mando sair o espírito da doença, o espírito do infarto, o espírito... Se todo mundo soubesse disso, até na hora de infartar, a pessoa falava, ó, do espírito de infarto, sai da minha vida e sai. Daqui a pouco a pessoa está... tô bem. Entendeu? Porque aquilo sai. Né? A pessoa tem que aprender a fazer isso. E outra coisa, pastor, você pode ligar para o pastor e para a pastora para fazer à vontade. Pastor e pastora para isso mesmo. Para orar por você. Mas você precisa aprender a fazer isso. Se você estiver num lugar, numa hora que você não consegue ligar para o pastor, que já aconteceu comigo. Sei lá, o telefone dá um piti, você está sozinha ali, o que você vai fazer? Você tem que saber usar, você está sendo ensinado. Glória a Deus, você tem que saber usar o poder de Deus. Você mesmo pode fazer isso. Sim ou não? Ontem eu falei com a Luciane, falei, Luciane, você mesmo pode pegar o óleo que você levou, Senhor, eu estou consagrando aqui contra todo espírito de inveja, todo mal, e unge lá a sua casa. Você pode fazer isso. Às vezes não tem como levar o óleo lá, pastor consagrar. Estou precisando de um óleo agora. Vou botar aqui um sal para jogar nessa rua agora. O que você faz? Você mesmo vai pegar aquilo ali. Senhor, estou fazendo conforme o pastor ensinou. Estou consagrando isso aqui, tal. Em nome de Jesus, você vai jogar lá daqui a pouco. Você vai ficar igual os discípulos quando Jesus enviou eles, voltaram todo felizes. Senhor. Aí o que foi? Em teu nome até os demônios obedecem a gente. Eles descobriram que eles também podiam, entendeu? Jesus falou, mas essa alegria toda. Aí Jesus deu um puxão de orelha, olha. Eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Eis que vos dou poder, da serpente, por toda a força do inimigo. Mas não vos alegreis, porque os demônios vos obedecem. Antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro do céu, no livro da vida. Porque eles ficaram tão felizes, tão empolgados, que o demônio obedecia, que eles falaram, não, isso aí não é motivo, tem que se alegrar, porque vocês são do reino do céu. Glória a Deus. E Jesus falou aquilo ali também para eles terem cuidado para não se orgulhar. Ele falou assim, eu via Satanás caindo como um raio do céu. O que quis dizer com ele? Cuidado. O diabo também ficou cheio assim. É só o cara. Entendeu? Cuidado. Começa a ficar todo feliz, se engrandecer, porque o demônio não obedece você, não. Fica na humildade, entendeu? De orelha para ele se exaltar. Mas eles podiam fazer isso. Eu acho que eles pensavam que era só Jesus. Só o mestre pode pensar. Quando eles viram que com eles funcionava também, ficou todo feliz. E feliz é uma coisa, orgulhoso é uma, feliz é outra. Eu também fiquei feliz. Quando eu comecei, as primeiras vezinhas que eu comecei a orar dentro de casa, que eu expulsava lá os de enfermidade que eu via que saía, eu ia lá, comigo funciona também. Porque eu achava que era só lá na igreja, pastor, aquela coisa toda. Aí eu comecei a ficar feliz. E a primeira vez que eu expulsei um espírito, fiquei toda alegre. Funciona mesmo o negócio. E com Deus funciona mesmo, gente. Sim ou não? Porque às vezes tem situação que você vai precisar. Uma vez eu estava orando por uma menina, a menina manifestou grávida na minha sala. Não foi, né? Lembra disso? Você nem como ligar para o pastor. Eu nem esperava a menina manifestar, porque eu não mandei demônio sair nem nada. Eu estava orando normal. Porque naquela época não tinha muito negócio de expulsar demônio, não. Porque, olha, quem ri da pastora é pecado, bicho. Não pode tocar no ungido de Deus. Eu tinha medo do diabo. Quando eu entrei na igreja, eu tinha medo do diabo. Eu orava de noite assim, ó.
sei lá, depois eu estou orando aqui. Quando eu ia orar de madrugada, eu nem falava no nome dele. E aí o pastor falava assim, não, mas você tem que expulsar. Eu falei, não é que eu expulso, ele vai querer me atacar. Eu tinha medo do diabo, esse foi o troço dele. Hoje não, hoje eu acordo de madrugada, Satanás, sai daqui, sai de lá, mas é ruim de eu falar assim de madrugada, hein? Eu morria de medo, falei, não, ele vai vir aqui, quero puxar meu pé, porque eu estou brincando com ele. Então, quando eu orava pelas pessoas, eu não expulsava demônio, não, eu ficava com medo da pessoa manifestar. Mas, meu Deus, se eu for manifestar, eu vou fazer o quê? Entendeu? Então, essa menina, eu orei na sala, normal, só que, sei lá, Deus quer ensinar a gente as coisas. Às vezes ele deixa as coisas acontecer para ver que a gente também pode, né? Fazer aquilo ali. Eu sei que eu orando normal, a menina manifestou com um barrigão grandão na minha sala. Agora manifestou aqui. Aí eu disse, eu tive que expulsar. Falei, eu vou na sorte. Ela ainda não tinha. Entendeu? Fé ainda não tinha, não. Eu lembrei até do desenho que eu vi daí. Eu acho que foi a minha, não foi, Natália? Que a gente viu que tinha um dragãozinho que ele tinha que aprender a ser o líder, não tem? Que aí ele foi lá, se encheu todinho. Aí você gotinha de fogo desse tamanho, voando. Aí todo mundo ficou olhando pra ele assim. Ele estava aprendendo ainda, né? Ele ainda estava aprendendo, então fé eu não tinha. Eu vou na sorte, se sair, saiu, se não saiu. Aí eu amarrei o diabo, mandei, mas saiu. Saiu, né? Não é disso? Saiu, o diabo saiu. Falei, opa, então tá funcionando agora. Entendeu? Então você vai descobrindo que você também pode. Você está sendo ensinado por Deus. Glória a Deus. Já aconteceu da outra vez o cara conversando na minha varanda. Eu nem lembro o que ele tinha ido fazer lá, tu lembra? Do nada, o cara conversando, manifestou lá na minha varanda. Eu falei, Jesus, esse cara vai. Aquele homem, né? Acho que era Carlos o nome dele. E ele foi batizado lá no. Tinha pouco tempo que ele foi batizado. O cara manifestou na minha varanda. Eu falei, Jesus. O negócio lá em casa, a gente fala, não, o som lá era tremendo, né? Era tremendo o som lá. E não era mais assim, ainda teve uma outra menina também que aconteceu isso também, não teve, né? Uma menina que você e Carla evangelizou, que ela foi lá em casa, parece que ela tinha um bebezinho, não sei se era especial. Lembra? Não tá lembrado. Você e Carla que ia lá na casa dela, tinha um bebezinho que ela carregava no carrinho lá, pastor, moto especial. Não lembro. Vocês iam lá direto na casa da mulher. Vocês que levaram a menina para a igreja, lembra? Vocês que a Carla e vocês evangelizaram. Vocês que evangelizaram, ela lembraram não. Mas depois você vai lembrar. Ela também, outra pessoa que estava lá na sala, lá conversando com ela, me manifestou lá na sala, não sei o que tinha naquela casa, não. Devia estar uma som ali conversando. Você está entendendo? Então você também pode fazer isso, repreender o mal, mandar sair da sua vida. Entendeu? E é uma questão de você aceitar ou não aceitar, somente. Entendeu? Não aceite. Isso aqui Jesus já levou. Pastor, por que às vezes a gente não aceita e repreende o negócio e insiste? A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. E todo lugar, não, é morto, né? Ele disse assim, ó, todo lugar, não, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Deus está mandando você. Sei o que é isso aqui? Deus quer que você continue, que é para você salvar a sua família. É uma promessa que Ele está fazendo. Ele vai usar você para salvar a sua família. Por mais que pareça estar estreita as coisas. Você só não pode desanimar e deixar de orar. Deixar o desânimo, tristeza, tomar conta e parar no meio do caminho. Glória a Deus. E aí Ele está dizendo aqui, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tem dado, como eu disse a Moisés,
desde o deserto deste Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol. Será o que, pessoal? O vosso termo, não é isso? Aí ele está dizendo aqui, ó, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Sabe o que é esse ninguém? Ninguém é dívida, é dificuldade financeira, é um espírito que possa estar tentando atacar o seu casamento, a sua saúde, a sua fé, a sua paz, é aquilo que está se levantando contra você para tentar te destruir, para tentar destruir a sua família, tentar te tirar de Deus. Ele está falando que nada disso, desânimo, tristeza, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, né? Aí ele está falando assim, ó, como fui com Moisés, como eu disse a Moisés, aqui eu voltei para cima. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele está falando, eu não te deixarei e não te desampararei. Isso você tem que guardar. A fidelidade de Deus. Deus está falando que não vai te desamparar. Ele não vai, ele está contigo. Você tem que entender isso. Agora, a única coisa que você tem que ter cuidado é o seu coração. Porque o diabo tem às vezes, usado muitas pessoas para falar coisas agressivas, para te afrontar. Está entendendo? Falar coisas que te magoam, para ver se você fica chateado com a pessoa. Tomara a Deus que você consiga entender. Quando Deus fala que a nossa luta não é carne nem sangue, isso aí, se você não vigiar, isso vai ficar só na sua mente. Você já sabe de cor. Minha luta não é carne e sangue, mas não é isso. Isso tem que ir para o seu coração. Você tem que entender. Entender. Você tem que pedir isso a Deus. Senhor, me ajuda a entender que a minha luta não é carne nem sangue. Me dá visão espiritual, discernimento. Você vai ver certinho que é o demônio, não é a pessoa. Porque se você não entender isso, você vai ficar magoado, você vai ter dificuldade de perdoar. E isso aí é para atrapalhar as suas bênçãos, isso é um laço. Você está prestes a ser abençoado, o diabo vai usar mesmo a boca de alguém, mas você está vendo. Se você pedir sabedoria, discernimento, pedir a Deus para ele te ajudar a entender, você vai ver certinho que é o diabo. Não é a pessoa, entendeu? Você conhece a árvore pelo quê? A Bíblia diz. Você conhece o demônio pelo que a pessoa fala, pelo que a pessoa está fazendo, você sabe que é o diabo. Porque você não pode colher coisas boas, não pode colher bons frutos da árvore ruim, nem. Então, às vezes a pessoa, mas eu sou de Deus, mas o que ela está falando, você está vendo, não tem nada a ver com Deus. O que ela está fazendo. Você sabe que quando é a pessoa, quando é o diabo. Pastor, o que eu faço? Aí, quando é o diabo, não adianta você nem falar com a pessoa. Preste bem atenção. Sabe qual foi a queda da Eva? Qual foi a queda da Eva? Foi dar ouvido ao demônio. Quando você vê que não é a pessoa, não adianta você tentar debater. Não adianta você tentar explicar que a pessoa vai querer briga com você. Você está tentando dizer que não, a pessoa. É mais ou menos assim. O diabo funciona desse jeito. A pessoa está dizendo, não, filho. Isso aí é 2, não é 4. Não, filho, é aqui. 1 mais 1 é 2, não é 4. A pessoa não vai te entender. E se você tentar explicar, ela ainda vai te tratar mal. E eu? Tá querendo dizer que eu sou burro? Burro é você. Você está entendendo? Que é um espírito que está ali, não adianta. Você não fica tentando explicar, não, pessoal. Debater, a palavra de Deus está falando para você não fazer isso. Não desde que é santo aos cães, nem as pedras aos porcos. Você viu que é o diabo? Vou te falar um negócio. É 4.
vai orar. Amarra aquele espírito, manda embora, Senhor. Agora vai lá e mostra para o Getúlio que a conta é 4. Ou que a conta é 2. Ele deixa, entrega na mão de Deus. O Senhor convence o homem do pecado. Eu estou falando conta, eu estou dando um exemplo. Às vezes que a pessoa tem bate lá com você, eu sei lá o que é. Entendeu? Aí daqui a pouco, mais um pouco, você vai, entrega na mão de Deus, a pessoa vai chegar perto de você, olha, aquela conta você estava certa, lá no mesmo. Acabou. Entendeu? Você vai ficar discutindo, debatendo, ficar com uma guerra por causa de 4, 2, 4, você vai se irritar também. Então vai! A ponte que caiu também com seus 4, aí você acaba saindo, depois você acaba caindo na tentação. Porque já é um laço, já estou fazendo de propósito. É irritar você, tirar você do sério, fazer você perder a paciência também. Então não faça isso, sai de perto, vai orar, sai de perto. Isso é a pior coisa que tem, você dar ouvido para uma pessoa quando ela não é ela. O diabo só vai ficar te espetando ali, ó, te provocando até você perder a paciência. Depois que você perder a paciência e falar umas meia dúzia, o que ele vai dizer? Ih, tá amarrado, não ainda vai dizer isso. Deus que me perdoe, ainda diz que é crente, ainda vai jogar isso na tua cara. Por isso que eu não quero ir na igreja com você. Os outros não sabem como é que é aqui dentro de casa. Ainda vai jogar na sua cara, pessoal. Porque ele faz isso, depois que você erra, ele vai fazer você se sentir culpado, quer dizer, culpa sua. Não é da entendeu? Ainda tem isso ainda. Então não faça isso. É ele, repreende, manda embora. Sai de pé, deixa a pessoa lá, porque o diabo, quando ele está na pessoa, a pessoa fica meio arrogantezinha, você reparou? A pessoa fica meio arrogante, deixa essa arrogância para lá, vai só orando. Para quando você perceber que a pessoa mudou, já é ela, aí sim. Não que você vai desprezar a pessoa, não vai desprezar, porque é pior. Você tem que demonstrar o amor de Jesus. Mas eu estou falando que às vezes você quer ficar ali, ô fulano, onde eu tá junto? Eu já tá lá, não quero jantar, eu falei, irmão, deixa lá, tá bom, não quer jantar, não janta, deixa pra lá, deixa o prato lá, a hora que ela estiver com fome, ela come. Você tá entendendo? Não, vai ficar em cima? Não, você já vê que não é a pessoa, daqui a pouco ela te taca aquele prato em cima de você e você vai ficar reclamando. Você tá entendendo? Você ficar reclamando, você já tá vendo que é um bichinho, gente, vai ficar lá. Mas tem que comer, tem que comer, não, irmão, deixa lá, tá ali então, tá? A hora que você quiser, tá tampadinho lá e deixa a pessoa em paz, irmão. A pessoa com fome, ela come, né? Ela não vai de fome. Quem sair, você também está futucando o diabo. Você está vendo que não é ele, que não é a pessoa, entendeu? Sim ou não? Deixa a pessoa quietinha, vai orar, mas vai morrer de fome. Vai nada, Deus não vai deixar não, irmão. Sim ou não? Aí orou lá, não assistiu um filmezinho, não quero assistir porcaria de filme não. Então, entendeu? Eu quero assistir outra coisa. Deixa a pessoa assistir o que ela quiser da vida dela. Ou você quer assistir, então vai lá e assiste você. Faz sua pipoca, vai ver seu filme. Outro dia eu vou dar de uma vontade, ela vai. Eu estou falando assim, um exemplo, entendeu? Porque às vezes a pessoa fica em cima. Chama irmão, aí aquilo é um espírito. Daqui a pouco a pessoa taca a televisão no chão e pronto. Manifesta o nosso nada, você vai ficar. Mas por que você fez isso? Mas por que você também não deixou a pessoa quieta? Foi orar. Sim ou não? Tá entendendo? Porque o diabo fica flor da pele, porque você está lutando. Ele sabe que está perdendo as forças, sabe que tem que sair. Então, se você resistir o diabo, o que ele vai fazer? Ele vai fugir de você. Agora, se você peitar ele vai peitar você também. É isso que vai acontecer, porque você está peitando ele fora da palavra. Você tem que peitar de cima, dentro da palavra, aí ele sai. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó. Esforça-te, não é isso? Lá no 6, esforça-te e tem bom ânimo. Aí ele mandando as pessoas se esforçar. Se esforçar para quê? Esforçar para buscar Deus, esforçar para orar, esforçar para não debater, não discutir.
Porque isso também é um esforço, porque às vezes tem hora que o diabo usa a pessoa para te atacar de um jeito que dá vontade de você falar meia dúzia, mas você tem que se segurar, não. Se eu discutir, é pior. Eu vou orar. Hã? Dá vontade, que nem as pessoas falam, dá vontade de falar mais verdade. Não fala verdade, não. Verdade é você ir orar. Entendeu? Verdade é você ir orar. Não fala, não adianta falar, vai orar. Procura um cantinho, vai orar, repreende aquilo ali, que o troço sai. Sim ou não? Vai botar um louvor, entendeu? É isso. Aí ele está falando aqui, ó. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei que daria aos seus pais. Se você fizer do jeito que Deus está falando, você vai fazer a sua família herdar a salvação. Você vai fazer eles se converterem, e se converter mesmo. Mas você tem que ser uma pessoa que se esforça para orar, se esforça para vir para a igreja, se esforça de buscar Deus, se esforça de botar a palavra de Deus em prática em casa. Glória a Deus. Aí ele está dizendo, tão somente esforça-te. E tem o que, pessoal? Muito bom ânimo. Ele está falando, não é para você ficar desanimado, prostrado, triste. Também não vou comer não, porque o diabo fez raiva. Se eu morrer de fome, o diabo vai continuar aí. Você está entendendo? Aí você morre de fome, o diabo vai continuar aprontando. Também não vou pentear cabelo. Então você que vai ficar cabelo pro lado. O diabo, ninguém nem está vendo ele, que ele é invisível. Então a gente não está nem sabendo se ele está com o cabelo pro alto. Então você que vai ficar. Entendeu? Então não é para você ter bom ânimo. Aí está falando, esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que daria. Então somente, o que ele disse, pessoal? Esforça-te, tenha o quê? Muito bom ânimo, né? Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza, porque é isso que o diabo quer, ele te ataca para ver se você se desvia da palavra. Aí ele usa alguém para te atacar para ver se você fica com raiva, com ódio, mas Jesus falou para você fazer o quê? Amar seu inimigo. Que é para você não perdoar, mas ele disse que é para você fazer o quê? Quando você estiver orando, que é para você perdoar aqueles que pecaram contra você. Então ele vai tentar te atacar para ver se você deixa de fazer o que Deus quer. Aí põe um desânimo, uma tristeza, que é para você deixar de orar. Tá entendendo? Ele está tentando fazer você desviar da palavra de Deus, de algum jeito. Aí ele disse assim, ó. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Aí que eu estou te falando, medita nele de dia e de noite. Tem pessoas que às vezes ficam o tempo todo no celular. Você está entendendo? E aí a pessoa vê isso, vê aquilo, vê mais não sei o que, você não tem tempo de meditar. A tua mente está ocupada. Claro que a gente não acredita em doenças, mas tudo que é demais faz mal. Tudo em excesso faz mal. A comida faz mal? Não, mas come aí uma panela de chocolate. Vai te dar uma dor de barriga, irmão. Você comeu chocolate demais. Tudo tem que ter um limite, sim ou não? Tudo nessa vida tem um limite. Aí eles estavam falando aí agora de um novo problema psicológico aí que os psiquiatras estão tratando aí, que diz eles que nomearam como uma doença, na mente da pessoa de tanto usar o celular, sabia? Já está começando a atacar nessa área.
Porque isso faz mal também, pessoal. Faz mal para sua vista, faz mal para sua mente. Porque você imagina uma mente o tempo todo trabalhando, e não sei o quê. E aqui, quer dizer, a tua mente não tem nem descanso, a tua mente tem. Hã? Sim ou não? Tu imagina, sabe o tempo todo, e até as suas vistas. O tempo todo forçando, porque isso força a sua vista, sabia? A tua vista está trabalhando. Aí você acorda de manhã, aí você vai até meia-noite ali, ó. A tua vista não está tendo descanso, isso é muito sério, pessoal. Sabia que um tempo atrás, não estou dizendo que é por causa disso, não, mas alguns anos atrás não se tinha tanto problema de vista igual está tendo. E criança aí, novinha já com problema de vista. Não estou dizendo que generalizando que tudo é celular, mas alguns deles, a maioria, se você olhar, é o dia todo só. A criança não tem infância, não brinca, não pula corda, não faz nada. O pastor Mó estava pregando um dia desse. Quem viu a live que ele pregou sobre isso? Alguém viu? Ninguém viu? Ele pregou, acho que eu não sei se foi. Hoje é quarta? Eu não sei se foi domingo, acho que foi domingo. Ele estava pregando sobre isso. Ele falou que lá eles fazem de tudo também para distrair a Letícia, né? Com outras coisinhas por causa de celular. A minha nora também está fazendo isso. Comprou lá daquele tal de. Como é que é o nome daquilo? Que negócio? Oi? Bob Good, né? Ela falou aqui, ó, ela já acorda de manhã praticamente pintando. Eu gosto porque eu fico distraindo ela nisso aqui, para ela sair um pouco da televisão, do celular. Então, às vezes a pessoa, a mente da pessoa não dá, não tem muita coisa do mundo, não tem espaço para meditar nas coisas de Deus. Quando você está cheio, você não consegue comer mais nada, né? Assim, sim ou não? Você está muito cheio, não consegue comer mais nada. A mesma coisa, você se encher muito dessas tecnologias, essas coisas, não tem espaço para meditar na palavra de Deus. Ele está falando na minha lei, medita de dia e de noite. Sabia que muitas das revelações que eu prego, não é estudo, que eu estudo não. Às vezes eu estou fazendo uma comida, estou limpando a casa, e começo a meditar naquela palavra, e Deus me dá uma revelação. Eu ia, caraca, eu nunca tinha pensado nisso antes e tal. Muitas das revelações que eu prego vêm quando eu estou meditando, ou lendo, ou ouvindo a palavra. Você está entendendo? Então a gente tem que ter tempo para se encher das coisas de Deus. A pessoa tem que grudar no celular o tempo todo. Isso aí é terrível, gente. Aí ele está dizendo aqui, ó. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Porque então farás prosperar o seu caminho, não é? E então, prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu. Aí ele disse para você fazer o quê, pessoal? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não é isso? Não pasme, nem te espante. Porque o Senhor teu Deus é o quê, pessoal? Contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Então, pessoal, vamos se esforçar. Não deixa desânimo, tristeza, nada disparar você, não. Entendeu? Tá passando momentos de angústia? Aí você tem que orar. Jesus falou lá. O que vocês estão aí dormindo de tristeza? Levanta e olha. E Deus também falou para Josué. Josué, se você se esforçar, você vai conseguir passar esse povo. Você vai conseguir chegar, levar eles até onde eu quero. E se você e eu, a gente se esforçar, a gente vai conseguir salvar a nossa família. Glória a Deus. E alcançar também os nossos objetivos, nossos sonhos, porque todo mundo tem sonho. Tem gente aí que tem sonho de casar, tem gente que tem sonho de construir a sua casinha, ou sei lá, melhorar a sua casa. Tem gente que tem sonho de ter um carrinho. Isso aí, cada um tem um sonho diferente. Só Jesus sabe qual é o sonho de vocês. Mas Deus quer alcançar, desde que não seja nada de grave, não seja nada que vai. Que é um pecado, Deus quer realizar na sua vida. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar então. Mas tudo nessa vida tem que ter esforço, gente. Você vê hoje em dia tu olha lá o cara lá, desculpa falar, eu sei que o cara que às vezes rala pra caramba, né? Pega
pega no pesado, tudo, eu sei o esforço de cada um. Mas às vezes tem pessoa que fala, cara, ficar lá sentado no escritório só com a canetinha, passando canetinha, trabalhinho fácil, mas também se você olhar os anos que ele fez de faculdade, às vezes tem pessoas que se esforçam muito. Noites de estudo, entendeu? Anos de estudo para chegar até aquilo ali. É um trabalho que ele faz pouco e ganha muito. Mas olha, por exemplo, o advogado. O advogado, a pessoa fica só lá no escritório, mas olha os anos com o advogado. Gente, é muito estudo, é muita coisa, é muita. Aquilo ali, ó, só em você olhar, aquilo ali já embaraça a tua cabeça. É muito código de lei, é muita coisa que eles estudam, é anos de faculdade. Você entendeu? E tem noites e noites de estudos para ele chegar até ali. Então, tudo nessa vida é um esforço. A mesma coisa na fé. Você vai chegar no seu objetivo, mas você tem que se esforçar. Glória a Deus. Amém? Então, vamos orar então em nome de Jesus. E Josué conseguiu, tá? Josué conseguiu levar o povo lá onde tinha que levar. Claro que teve uns que não entrou, mas a culpa não foi de Josué. Josué conseguiu chegar à meta lá. Só que no caso da nossa família, vai entrar. Porque nós temos aí uma aliança com Jesus, uma nova aliança, a nova aliança de Cristo, né? Que foi feita, e há uma promessa de Deus. E no caso de cada um de nós, a promessa de Deus tem que cumprir na minha vida e na sua vida. Então, a sua família está toda debaixo dessa aliança. Às vezes você está pensando, não, mas Bernardino vai morrer sem salvação. Você está muito enganado, só se você não entendeu o seu direito. Se você abrir mão, deixa eu morrer mesmo, não tem mais jeito, não se esforçar, aí vai morrer. Agora, se você não abrir mão, não vai morrer não, porque é uma promessa de Deus. Glória a Deus, sim ou não? Você entender os seus direitos, não morre. Entendeu? Agora, direito não reclamar é direito inexistente. Você não, não, esse medo, aí você acaba perdendo a batalha. Você não está se esforçando, não está botando em prática, reivindicando os seus direitos. O que é reivindicar? Chegar perto de Deus. Deus, o Senhor prometeu. O Senhor fez uma promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu, fulano, está debaixo dessa aliança que eu tenho com o Senhor e tal. Eu creio, então não aceito perder meu parente. E Deus vai lá e age. Glória a Deus? Sim ou não? Então vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Oh Deus, eu venho pedir ao Senhor que com muito carinho o Senhor venha ajudar essa pessoa, principalmente essa pessoa que já estava, a pessoa precisava ouvir essa palavra, que essa pessoa estava meio desanimada, estava meio apagadinha para baixo, já achando que as coisas não iam acontecer, que não ia dar certo. Mas assim como o Senhor enviou a palavra para o Josué, e assim como teu filho também falou lá com os discípulos, assim o Senhor está falando com essa pessoa hoje. Esforça-te e tenha bom ânimo. Então eu venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ajudar essa pessoa, até aquele milagre, que ela pensa que não tem mais jeito, aquele parente que ela já até desistiu de orar. Ajuda essa pessoa, Pai. Que em nome de Jesus essa pessoa venha se levantar em oração, venha se esforçar, e aquele parente ou aquela situação venha mudar. E rápido, Senhor, porque tem coisas que a gente precisa com urgência. Davi, ele disse, Senhor, apressa-te em me socorrer, porque não estava dando mais para ele, Senhor. O Josafá também, o Senhor viu que tinha acabado as forças dele, o Senhor ajudou ele. Então ajuda essas pessoas, faz justiça. O Senhor é um Deus de justiça. Em nome de Jesus, eu paraliso toda a ação do mal e exijo que saia da saúde, da família, que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos. Em nome de Jesus Cristo, pega todo o seu mal, todos os sintomas e vai embora. Solta a vida dessas pessoas, do casamento, da família, dos filhos, da prosperidade, vai embora em nome de Jesus. Pai, eu estou em nome de Jesus Cristo abençoando esse líquido que está no altar.
e pedindo ao Senhor que o Senhor transforme no teu sangue e que todo coração que for mergulhado ali aconteça conforme essas pessoas estão pedindo, Senhor, em nome de Jesus. E também que o Senhor receba os dízimos, as ofertas, que tem ajudado muito na obra do Senhor, Pai. Oh Deus, que nós precisamos dos nossos amigos e amigas que têm carinho com a obra do Senhor, que têm devolvido o que é seu para nos ajudar a continuar fazendo a obra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. E graças a Deus. Pessoal, queria lembrar o pessoal que está em casa, também o pessoal aqui do Face, que, pessoal, sábado agora, você não pode perder. Sábado agora, tá todos vocês convidados. Às 18 horas, havia aqui para a igreja, que aqui a gente vai ter um culto muito abençoado. Culto de jovens. Pastor, mas eu não sou jovem. Mas quem disse que você não é? Você vai vir aqui receber uma palavra abençoada. Se você não é, você vai sair daqui jovem, renovado de novo. Pelo menos espiritualmente vai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então você venha participar com a gente. Se você quiser convidar, é até melhor que você convide um parente, um vizinho seu. Porque cada pessoa que você traz para a igreja é uma grande oferta que você está trazendo para o Senhor, que é isso que Jesus quer. Jesus quer pessoas que Ele possa libertar, que possa salvar, glória a Deus. Então, gente, vai ser sábado agora às 18 horas, glória a Deus. E também queria agradecer todo o pessoal aí que está ajudando, colaborando com os ingredientes, com a mão de obra. Gente, que Deus abençoe vocês poderosamente, ricamente, em nome de Jesus. Sei que Ele vai fazer. Porque a Bíblia diz que Deus não é injusto para que não veja o nosso esforço na obra dele. Glória a Deus. Tudo que nós fazemos para Jesus, pessoal, você não está entendendo isso. Você tem uma recompensa muito grande. Se além dessa recompensa aqui na terra, você vai ser recompensado lá no céu. Glória a Deus, você vai ser honrado. Porque Deus diz que me honra, eu honrarei. Glória a Deus, nada que você faz para Deus não é em vão, não. Então que Deus venha abençoar muito a vida de vocês. E amanhã a gente tem o evangelismo 3 horas, né? 4 horas da tarde, pessoal. Quem puder vir ajudar no evangelismo vai ser muito bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos chamar para a gente ajudar aí a ganhar alma aí para Jesus e evangelizar o povo para o culto jovem. Glória a Deus. Amém? Então acho que eu já falei tudo, né? Então vamos na paz do Senhor. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe todo o pessoal aí do Face, tá? Maísa, Bruno, Deus abençoe, meu filhão. A paz do Senhor, tá? E todo o pessoal aí, em nome de Jesus.